E aí, galera, tudo bem? Vocês me escutam bem aí? Espero que vocês estejam bem. Eu desculpa um pouco a demora, acontece que meu computador aqui, o monitor parou de funcionar. Enfim, aí eu tava tentando resolver isso pra vocês, mas que bom que vocês estão aí, que bom que a gente tá junto de novo. Tô até pegando aqui eu estou até pegando aqui a minha meu YouTube, meu canal aqui pra gente dar uma olhada no que nós estamos vendo. O que está acontecendo? Pessoal, eu queria falar com vocês sobre aceitação, tá? Eu gostaria de falar com vocês sobre aceitação. Aceitação é uma coisa que, na verdade, a gente não tem muito material que fala sobre isso, mas eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a perspectiva da neurociência, sobre essa questão de aceitação. Por que que às vezes a gente aceita certas coisas em alguns momentos, em outros momentos você não aceita? Por que que você não aceita perder? Por que que você não aceita que você está errado, que você possa estar errado? Por que que você não aceita isso? Né? Por que que isso é tão difícil da gente aceitar literalmente? Por que que é tão difícil esse comportamento de aceitar que nós estamos errados? Esse comportamento de aceitar que as coisas podem não ter ido do jeito que a gente gostaria? Por quê? Eu queria trazer uma coisa para vocês aqui. Aceitar significa muitas vezes reconhecer um erro. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui, aceitar pode ser simplesmente o reconhecimento de algo que você não gostaria que fosse verdade. Então, o primeiro ponto de você conseguir aceitar os seus problemas, aceitar os seus erros, aceitar as suas dificuldades, o primeiro passo vem do reconhecimento. Reconhecer que às vezes a gente não é tão forte quanto a gente imaginava, e reconhecer que às vezes nós não somos tão é, inteligentes, que nós não fomos tão bem quanto a gente gostaria que fosse. E é isso mesmo, às vezes a gente vai pior. Às vezes nós fazemos coisas ruins e não queria que fosse esse o resultado, mas o reconhecimento é a primeira parte do processo de aceitação. E por que a aceitação é importante? Porque a partir do momento que existe a aceitação, existe a possibilidade de mudança. Existe a possibilidade de mudança. E a mudança ela só vai ocorrer, a mudança ela só vai acontecer se você aceitar que a mudança é necessária. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar de tabela. Ninguém vai mudar sem querer. A pessoa ela vai mudando a partir do momento que ela aceita que algumas influências, que algumas decisões, que algumas opiniões realmente atinjam, alterem o seu comportamento, ou o reconhecimento de que você não está desempenhando como você gostaria, que você não está desempenhando, é, é, não tendo o resultado que você gostaria. Então a aceitação ela é chave para que você inicie o seu processo de mudança. Você não tem como começar a mudar nada se você não aceita que aquilo é verdade. Tá? Ah, ok, eu concordo, mas eu não. Ou aceito, ou não, aceito, mas eu não concordo. Já ouviu essa frase? Eu aceito, mas eu não concordo. Eu te aceito assim, ok, mas eu não concordo que tem que ser assim. Tudo bem, é um direito seu. Só que para existir mudança, você precisa de uma aceitação e você precisa de um reconhecimento de que aquilo precisa ser mudado. É exatamente por isso que tem um monte de gente que não consegue mudar. Por quê? Porque a pessoa não aceita. Segundo Fritz Perls, tá? Um psicólogo aí já de 1900, ele falou o seguinte, que ninguém, absolutamente ninguém, pode tolerar uma verdade se ela não for constatada ou comprovada por si própria. Então você pode estar muito certo. Você pode mostrar tudo, sabe? Aquelas pessoas que ficam brigando com os outros
porque não, porque a Terra é redonda. Não, não é. Olha só, eu estou em pé, né? Tudo bem, você pode até mostrar foto, a pessoa não vai aceitar a foto. Você pode mostrar cálculo, a pessoa não vai fazer cálculo. Ela não vai aceitar até o momento em que, né, ela aceitar isso, de que isso é uma possibilidade. Então, dica, você fica aí perdendo tempo com um grupo de WhatsApp, discutindo política, que perda de tempo, meu amigo. Você só quer convencer os outros? Você não vai se convencer e você não vai convencer os outros? Perda de tempo. Então, primeira coisa que você tem que entender, aceite que as pessoas têm opiniões diferentes, que as pessoas têm visões diferentes e que elas podem estar erradas sim e que você também pode estar errado. Mas aceitar que eu estou errado, primeiro, como eu disse, eu tenho que reconhecer isso para que eu possa mudar. O segundo ponto, depois do reconhecimento, vem a questão do quê? Da aceitação, ela me leva ao quê? Reconhecimento, aceitação, me leva também ao quê? A mudança de comportamento e reavaliação do meu eu. Esta parte é complicada. Reavaliar o meu eu. Reavaliar se eu estou fazendo aquilo que eu disse que eu ia fazer, se eu estou sendo aquilo que eu acho que eu sou, se eu estou tendo os resultados de alguém que diz como eu digo que sou. Reconhecimento, né? E reavaliação. Você vai ter que se reavaliar. E isso dói. Isso dói porque a gente não quer se reavaliar. Por quê? Sabia que tem muita gente que fica com o nome sujo na praça, que fica com o saldo na conta negativo, mas ela não olha o extrato da conta para não se sentir triste. Sabia disso? Ela não olha o saldo da conta para não se sentir triste. Aí a pergunta é, o que isso muda? O saldo da conta vai ficar negativo, vai continuar negativo. Ah, mas a pessoa ela faz questão de não saber para ela não se sentir triste, para não ter que mudar as atitudes, porque ela gosta de tomar um sorvete, aí quando ela vê que o arrombo da conta está muito grande, aí ela não vai poder tomar mais o sorvete para poder, né? Então é melhor eu nem ver. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Eu falei, cara, quanto que tem na sua conta hoje? Você sabe? Ele falou, meu, é melhor eu nem saber, eu nem quero ver, porque senão eu vou ficar depressivo. Eu falei, cara, mas você já tá. Então, assim, quando a gente está falando sobre reavaliação, às vezes a reavaliação ela vai fazer com que você tome medidas ou você tenha que tomar decisões, de tomar medidas, de tomar atitudes, de alterar um comportamento que talvez você goste. Entende? Só que aí o que acontece? A aceitação ela não é efetiva, ela não é produtiva, ela não é boa se eu não reavalio. Se eu não reconheço e eu não reavalio. Se eu não reavaliar, como é que eu vou realmente aceitar que isso não quer dizer que eu não aceitei. Eu estou reavaliando aqui alguma coisa, mas eu não vou mudar nada. Então, peraí, então você não aceitou aquilo mesmo. Então você não aceitou. E aí é que muitas pessoas se quebram no mercado também, porque elas não querem aceitar. Elas não conseguem aceitar, por exemplo, ou reconhecer que ela pode estar errada, que ela é ruim, que ela não sabe operar. Se você não aceitar isso, como é que você vai mudar o seu comportamento? A aceitação ela é necessária. Então, quando eu começo a aprender a aceitar, eu vou começar a aprender a aceitar um stop. Eu vou começar a aprender a aceitar um movimento do mercado, que o mercado vai andar para uma direção contrária. Eu começo a aceitar isso, porque eu começo o quê? A reconhecer que nem sempre eu estou certo e que eu vou começar a reavaliar, né, o que significa realmente aquele movimento.
As pessoas não aceitam tomar stop. Por que ela não aceita tomar stop? Porque ela não consegue entender de que o mercado não depende dela, que o resultado do trade não depende dela. Ela acha que se ela acertou, o mercado tem que ir para aquela direção. Mas a pergunta é: e a pessoa que vendeu e o mercado subiu, ela está errada? Peraí, mas se para alguém comprar, alguém tem que vender. Então, aceitar que o mercado é líquido, que ele se movimenta, né, de algumas formas que muitas vezes não era o que a gente esperava, isso é necessário. Só que se eu não aceito isso, eu começo a mexer stop, eu começo a fazer preço médio, eu começo a aumentar o tamanho da minha mão para ver se eu consigo recuperar aquilo ali. Eu começo a fazer atitudes de quem não aceita aquele comportamento. De quem não aceita de que aquilo é desse jeito. De quem não aceita que eu possa estar errado. E aí vem o terceiro ponto, né? Quando eu aceito, eu tenho que diminuir o meu ego. Ah, e na nossa sociedade ocidental capitalista, isso dói tanto, né? Saber que eu vou ter que machucar, diminuir o meu ego. Ah, o ego, o eu. Eu sou. Conjuga o verbo, né? Melhor. Eu melhoro, eu melhoro, eu melhoro, eu melhoro. Eu os melhoros. Sabe, a pessoa é um ego, entende? Não tem nada além disso. É o meu ego. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou bom. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou indo bem. Eu quero que as pessoas falem de mim. Eu quero que as pessoas paguem um pau para mim. Eu quero que as pessoas vejam que eu não erro. Se eu errei, foi alguma coisa do mercado. Então eu não aceito que eu possa estar errado. Só que quando você está fazendo esse tipo de avaliação, quando você está, né, quando você está fazendo está tendo esse tipo de resultado, o resultado não é o que você esperava, a primeira coisa que você precisa aceitar, reconhecer, revisitar é de que você não é a última bolacha do pacote. Bolacha, não biscoito. Tô brincando, pessoal, tá? Se você quiser falar biscoito, se você quiser falar bolacha, mas você não é a última bolacha do pacote. Detalhe, normalmente a última bolacha do pacote ou a primeira bolacha do pacote está quebrada. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque se você não consegue aceitar que você pode estar errado, de que existe um problema, de que existe algo para ser melhorado, se você não consegue aceitar que o mercado é líquido, que o mercado pode te dar stop, mesmo assim depois ele te dá gain em outro momento, você não consegue aceitar isso, como é que você vai ressignificar, como é que você vai alterar o seu comportamento? Mas tem gente que não faz questão de não alterar o comportamento, faz questão de não alterar a visão, a ideia, a opinião, simplesmente para não dar o braço a torcer, porque aí o ego dessa pessoa vai ficar ferido. Vai ficar ferido. O ego. Não é verdade? O ego. O ego é um problema sério. O ego te impede de aprender aquilo que você não sabe. O ego te impede de que pessoas mostrem para você se você está certo ou está errado. O ego impede de que você comece as coisas do zero da forma correta. Eu já vim até aqui, eu não posso. É isso que eu faço. O que as pessoas vão dizer? O que vão pensar de mim? Deixa eu contar uma coisa para você, em segredo. Ninguém liga. Ninguém liga. Faça o que você quiser. Ninguém liga. Poucas são as pessoas que realmente se importam com você. Poucas. Você pode contar nos dedos de uma mão do Lula. Tá? Poucas são as pessoas que realmente se importam com você a ponto de te ligar e falar assim: cara, você tá bem? Amiga, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa?
Você está batendo as suas metas, você está melhorando como pessoa, você está sendo um melhor ser humano. As pessoas vão falar mal de você, na grande maioria, porque a grande maioria das pessoas são generalistas. Aí é quando elas olham o futuro, o sucesso ou a dificuldade do outro, que o outro está se colocando, às vezes a pessoa fala assim, cara, você não precisava se colocar nisso daí. Você está fazendo isso porque você é burro. Você não precisava se colocar nessa situação, mas a pessoa não quer saber por que você está fazendo isso. Eu lembro de uma vez que eu estava num grupo, logo quando eu cheguei aqui no Canadá, eu estava num grupo de Canadá para brasileiros no Facebook, né? Na verdade era Toronto para brasileiros. E aí uma pessoa chegou e falou assim, pessoal, vocês sabem onde é que eu posso encontrar underwear da Zorba, né? Tipo, cuecas, né? Enfim, vestimentas íntimas, né? Da Zorba aqui. Aí a galera, em vez de responder, cara, começaram a falar assim, mas cara, você tá aqui, mano, o que você larga lá o Brasil, deixa o Brasil, não tá nem aí. Aqui você tem tanta coisa melhor, você tem Calvin Klein, que é o mesmo preço, você tem, né, Apollo Hoflaren, não sei o que, cara. E o pessoal xingando o cara e falando, meu, é muita brasileirice mesmo, chegar aqui e querer, não, quero manter as coisas lá, então fica lá. E eu vendo aquele monte de gente atacando o cara, eu falei assim, galera, ninguém perguntou por que que ele tá querendo saber isso. Sério mesmo? E eu perguntei pro cara, eu falei, cara, mas por que Zorba? Né? Por quê? E o cara explicou, eu falei, ó, porque ela é um tipo de material sem costura e eu tenho alergia. Eu já tentei usar outros, mas quando tem costura, a minha pele fica completamente alérgica. Ah, como é fácil a gente cair no erro de não aceitar que a gente não sabe tudo. Ou cair no erro de não aceitar de que às vezes eu acho que eu sei tudo, mas eu não sei. E aí a pergunta é, e quando a verdade bate na cara, assim, dá aquele, né, vem aqui, pá! Você vai aceitar? Você vai aceitar isso? De que você não sabe tudo, que você vai deixar seu ego de lado e você vai recomeçar do zero? Você vai aceitar e enfrentar as pessoas que falaram pra você, eu sabia que você não ia dar certo, cara. Eu sabia que isso aí não ia dar certo. Cara, tava na cara que isso era furada, tava na cara que isso não ia dar certo. E essas pessoas, elas vivem numa linha que se chama conforto medíocre. E quando eu falo medíocre, eu não estou sendo pejorativo. Entende? Medíocre vem daquilo que é mediano, de que é médio. Mediocridade, aquilo que é médio. Tá? Então a pessoa medíocre não é aquela nem que se destaca de muito bom e nem aquela que se destaca como muito ruim, é aquele medíocre. E a maioria das pessoas são medíocres. Então, se ela puder evitar uma dor, ela vai evitar aquela dor. Se ela puder não entrar numa situação em que os outros medíocres vão chamar ela de donto, de imbecil, de perda de tempo, ela vai ficar nisso. Ela vai aceitar isso. Porque ela vai aceitar, ela vai preferir ficar com aqueles problemas reclamando com todas as outras pessoas do que alterar, aceitar que aquilo não é bom, aceitar que ela não está numa situação legal e alterar o seu comportamento, porque isso pode ferir o que? O ego, caso não dê certo. E ela vai voltar para aquela mesma região, convivência, comunidade de medíocres. Só que agora ela vai ser falada. Então as pessoas não aceitam isso. Então elas preferem continuar onde elas estão. Entende? O que eu estou querendo trazer para vocês aqui hoje, pessoal? Estou querendo trazer para você que a mediocridade, né, ela pode fazer com que às vezes você aceite coisas ruins na sua vida, mas não aceite outras coisas ruins para que você mude. Então o que acontece? Eu aceito as coisas ruins de viver na mediocridade, porque eu estou num grupo de medíocres,
Mas eu não aceito passar pelas dificuldades que as pessoas que têm sucesso passaram, porque se der errado, eu vou ter que voltar para aquela vida entre as pessoas medíocres e agora ainda posso ter o meu ego machucado, porque as pessoas vão falar, então. Entende? Então, assim, por que que eu aceito, por exemplo? Olha só que loucura o nosso cérebro. Eu entro no trade, falando exatamente de trade agora. Eu entro no trade, eu arrasto stop, eu aceito às vezes colocar uma mão que não é minha, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais, arrasto stop, eu aceito perder R$ 2.000 às vezes, R$ 1.500 às vezes. Eu aceito perder isso. Mas aí eu chego na frente de uma pessoa que está, de repente, das mulheres fazendo a unha, ou dos homens, o cara que está varrendo aqui o chão, ou eu vou comprar um potinho de alguma coisa, eu negocio R$ 5 com o cara. Não, tá caro isso daí. Não, 25? Não, faz por 20, senão não levo. Peraí, cara. Você é a mesma pessoa que, agora há pouco, não aceitou que você estava errado, mas aceitou perder 1.000, 1.500, 2.000 num único trade? E aí você chega para uma pessoa que vende ali o materialzinho, vende o produto dela, né? Por R$ 50, por R$ 25, você está realmente pedindo 5, 10 conto de desconto? É isso mesmo? Por que que você aceita? Por que que você aceita 2.000, mas não aceita? Ah, o cara, não posso baixar isso, é o meu margem de lucro. Ah, então não vou levar. Então eu não vou levar. Então vai perder a venda por causa disso. Problema seu. Vai perder. Ó, eu podia te dar, mas por 5 contos você não quis. Você não aceita, cara. Ego. Ego. O ego faz com que você não aceite isso, cara. Só que não tem lógica nenhuma. Qual que é a lógica disso? Hã? Qual que é a lógica da gente aceitar tomar stop de 2.000, mas não aceitar pagar um preço cheio para alguém que às vezes pode ser o meio de vida dela? Eu vou te dizer por quê. Muitas vezes o nosso ego não permite que a gente aceite que eu vou ser passado para trás, mas quando é comigo, eu consigo aceitar que talvez eu possa estar errado, mas se eu puxar isso aqui, eu vou provar que eu estava certo. Entende? Aceitação. Aceitação é uma questão complicada. Só que ela é o começo do processo de mudança. Enquanto você não aceitar, todo mundo pode dizer. As pessoas vão querer chegar para você, elas vão até querer te falar, mas você vai rechaçar. Elas vão até querer te mostrar, mas você não vai conseguir ver. Elas vão até querer te provar, mas você não vai alterar o seu comportamento, independente de todas as evidências que forem passadas, enquanto você não aceitar isso, não adianta. E a aceitação passa de dentro para fora. Quando alguma coisa muito, 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 muito fora do seu controle acontece, ou fora do seu parâmetro acontece, que você não tem como não reconhecer que aquilo foi por sua causa. E algumas pessoas só aceitam isso, por exemplo, depois de quebrar a banquinha, depois de quebrar toda a economia da família. Aí ela fala assim, cara, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu aceito que eu preciso de ajuda. Talvez eu esteja viciado. Porque até então ela vai lutando, xingando as pessoas, lutando, eu vou. Mas até o momento que ela pare e aceite, vai ser difícil, hein? O quanto antes você
tornar esse processo de aceitar que você possa estar errado ou que você possa melhorar, o quanto antes você tomar esse processo na sua mão, melhor vai ser para que você comece a alterar os seus comportamentos. Nós não aceitamos porque nós vivemos numa sociedade que diz que se você aceita que você está errado é porque você é um lixo. É porque a gente já sabia que estava errado, que estar errado é um problema, que errar é complicado. Aí você não aceita. Então você foi criado numa sociedade que diz que errar é feio, acertar é bonito. Então você não aceita o erro. Seu pai te cobrava, sua mãe te cobrava, seu trabalho, você cobrava as outras pessoas. Mas você não cobrava elas, na verdade, para estarem certas. Você cobrava ela pelos resultados. Seu chefe te cobrava pelo resultado. Não era assim? Então, meus amigos, para a gente poder finalizar hoje, eu quero trazer para vocês o seguinte. A aceitação é o primeiro passo para a transformação. Não adianta. Enquanto você fala assim, desisto, eu aceito, eu sou ruim, ou eu preciso alterar isso. Enquanto isso não acontecer, não tem papa, não tem santo, não tem mentor, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem neurocientista que já vai chegar para você e vai conseguir te convencer. Ninguém pode te convencer a nada, a não ser que você esteja disposto a ouvir, porque você está vendo que aqueles resultados não são aqueles que você dizia que teria, que você gostaria de ter. Beleza? Top! Então tá bom. Beijo no coração, a gente se fala. Valeu, até mais. Tchau.